Portal Consciência Cósmica, Audiobooks. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, por Bárbara Marciniak, com Karen Marciniak Thomas. Capítulo 9. Percorrendo os corredores do tempo. A Biblioteca Viva da Terra os levará a uma mudança vibratória para que compartilhem e circulem a energia. A partir da natureza, playground majestoso da Terra, vocês aprenderão a mergulhar nos corredores do tempo e a emergir deles. O tempo é uma construção. Na Terra, vocês têm vivido na suposição de que o presente brota do passado. Sugerimos que o presente, da mesma forma, brota do futuro. O tempo possui muitos portais e o passado e o futuro têm validade e importância próprias. Tudo isso é parte do agora sempre em expansão. O passado, no agora dele, continua a influenciar o próprio agora contínuo. Esses agoras contínuos continuam a crescer e a amadurecer, o mesmo acontecendo com suas contrapartidas futuras. A tarefa de vocês envolve a mudança de seu próprio passado, conforme vocês brotam do futuro, a fim de criarem um presente diferente. O tempo está entrando em colapso. Agora parece a vocês que espaço implica distância, que separa vocês. Quando pensam num amigo em outra parte do mundo, há espaço entre vocês. O colapso do tempo envolve a ruptura das fronteiras de controle de frequência que definem o mundo no qual vocês atuam. Conforme os raios cósmicos são captados pelo Sol e energizados para dentro do sistema solar de vocês, tudo se acelera. Isso traz mais possibilidades para o agora e rompe as barreiras do tempo tridimensional, que determina o estágio no qual os eventos devem ocorrer. A estrutura do tempo tridimensional bloqueia e isola vocês de seu eu psíquico, o eu que se move além do tempo. O eu psíquico sabe coisas que estão além daquilo que é aparente no tempo em que vocês se encontram. Vocês são regidos por ciclos e ritmos. Uma influência importante que determina a pulsação da vida é a da Lua. Através dos ciclos lunares, pela rotação da Terra e translação ao redor do Sol, vocês fazem e definem o tempo. A Lua, naturalmente em órbita ao redor da Terra, age como companheira celeste desta nas jornadas cíclicas. Até o advento da eletricidade, a vida foi vivida e definida por milhares de anos através desses ritmos. As pessoas podiam observar o tempo passando. O dia se tornava noite e a noite dia. O tempo tinha distinções. As pessoas podiam assistir à passagem das estações e o tempo baseava-se em algo que podia ser verificado. Com a eletricidade veio a quebra desses ritmos, pois podia haver luz depois de escurecer. As pessoas começaram a usar o tempo de maneira diferente, pois funcionar com luz enquanto ainda estava escuro anunciava uma abordagem radicalmente diferente do dia de 24 horas, porque a luz elétrica fornecia mais momentos para os quais se expandir. Com o advento do computador, houve outra mudança completa na percepção. O tempo tornou-se condensado numa tal extensão que dentro de nanosegundos, bilhões de segmentos separados de tempo foram experimentados por uma máquina. O segundo não poderia ser dividido pelo olho humano.
Mais e mais pessoas passaram a trabalhar com computadores e os computadores começaram a acelerar. Quando as pessoas começaram a trabalhar com computadores, seus conceitos de tempo mudaram completamente e elas podiam controlar apenas um tanto de distorção. Agora que as pessoas estão treinadas em computação, sua percepção alterada de tempo é passada através de gerações e o tempo está mais acelerado. Porém, o computador é uma manifestação tridimensional que reflete o colapso e a distorção do tempo, e as pessoas alimentaram os resultados disso na psique de massa. Isso permite que pessoas como vocês entrelacem as coisas e percebam a realidade a partir de um ponto de vista psíquico significativo, um ponto diferente no tempo. A divisão do segundo e a infusão do computador anunciaram a explosão tecnológica deste século, mudando tudo completamente e acelerando a consciência humana rumo a probabilidades indizíveis. O segundo e o momento trazem continuamente mais acontecimentos. Por causa do colapso do tempo, a estrutura tridimensional não tem mais lugar. Mais eventos ocorrem por momento, preparando vocês para brechas psíquicas. Num alto grau, tudo está muito animado agora. Há muitas energias ao redor de vocês em suas vidas diárias, induzindo-os a encontrarem-nas e a reinterpretarem as crenças básicas que vocês têm sobre a realidade. Vocês todos compartilham a ideia de que o tempo pode ser medido pelo relógio. Todos concordam que o tempo existe. Dizemos que ele é uma construção. O fato é que, a cada intervalo de alguns anos, vocês precisam fazer ajustes no tempo de Greenwich, devido ao tempo que está faltando ou ao tempo que está sobrando na sua contagem. Uma das coisas que vocês podem mudar em vantagem própria é toda a percepção que têm do tempo. Parem de deixar que outras pessoas definam o tempo de vocês e deixem de lado aquele não tem o tempo suficiente. Conforme o tempo entra em colapso, pode parecer que estão ficando sem tempo. Quando enviam a mensagem a seu corpo de que estão ficando sem tempo, o corpo começa a ficar sem tempo, como se vocês tivessem parado o relógio. Muitas pessoas correm loucamente nesses dias porque sentem o colapso do tempo e não sabem como interpretá-lo. Lembrem-se de entrar no momento, o agora sempre em expansão, para descobrirem a si mesmos e manterem o próprio equilíbrio. Esta é a direção fornecida pelos raios cósmicos, uma mistura caótica inicial, rearranjando as percepções e conceitos que vocês têm sobre o mundo no qual vivem. O tempo tem uma variável agora. Não pode mais ser medido e marcado pelo relógio. Vocês podem mudar, curvar e mover o tempo. Conforme o tempo desmorona, novos conceitos, ideias, invenções e alternativas estão bombardeando a psique da massa do planeta a cada momento. As probabilidades do momento estão despertando e se expandindo através da experiência de autorrealização de vocês. Devido ao fato de terem conseguido uma afinidade que lhes permite ligar-se a inteligências externas ao planeta, este, coletivamente, está começando a se qualificar para um nível superior de inteligência e responsabilidade. Embora possa parecer que este mundo está impregnado de corrupção,
Por favor, conscientizem-se de que ambas as polaridades avançam ao mesmo tempo. Aqueles que transportam luz estão se tornando muito poderosos, e em alguns anos vocês ficarão surpresos com a força dessas pessoas, porque elas são vocês. Uma crença que vocês têm em comum é aquela em uma nova versão de realidade, na qual as pessoas expressam a própria liberdade, com respeito, harmonia e cooperação, e na qual a Terra e cada forma de vida, animal, vegetal, mineral e humana, são valorizadas. Lembrem-se, os guardiões do tempo guiam o universo de vocês ao longo de um certo curso e são capazes de se mover através daquilo que seria chamado de barreiras do tempo. Eles criam fatias ou segmentos deste universo que permitem que o universo seja conectado. As energias se movimentam de um segmento a outro, e certos segmentos são mantidos isolados. Este é o tempo como vocês o conhecem. Lembrem-se que a energia está em todas as coisas e que vocês são parte do Criador primordial, que se encontra numa jornada de separação, de modo a poder chegar a uma compreensão maior de si mesmo. Assim, os guardiões do tempo mantêm o universo vivo ao mantê-lo separado. Os maias chamavam a si mesmos de guardiões do dia. Nós os chamamos de guardiões do tempo. Eles estão naturalmente associados ao sistema das Pleiades. São mestres no entrar e sair dos eventos do tempo. Também são mestres na criação de fechaduras do tempo. Eles isolam as coisas de modo que os acontecimentos podem se dar diretamente à frente de vocês, que, devido às fechaduras do tempo, não os veem. Tais fechaduras impedem que a consciência de vocês perceba o tempo simultâneo. Os maias lançaram a base em relação ao tempo para os eventos que irão transpirar hoje. Os egípcios lançaram outro tipo de fundamento, bem como os incas e os americanos nativos. Cada civilização realizou sua parte na criação de eventos encerrados no tempo, que estão prontos a ser abertos agora, nesta semente, ou segmento de existência onde vocês estão. A Atlântida é outra civilização que lançou uma grade de informações para a estrutura do tempo atual. Lembrem-se, tudo é contínuo e as civilizações nunca terminam. Vocês acham que a Atlântida foi destruída e não existe mais. Assim deve estar no passado. Essa é uma versão da realidade. Na verdade, existe uma civilização Atlante que nunca foi destruída. Uma civilização Atlante que resolveu os próprios dilemas, encontrou soluções e não precisou acabar devido ao mau uso das energias. De modo semelhante, versões deste mundo de vocês encontrarão soluções e passarão para a Idade do Ouro, exatamente como outras versões deste mundo serão destruídas. É assim que a Atlântida ou qualquer outra civilização pode estar no futuro. As civilizações são contínuas, estão fora das compressões do tempo. Assim, de fato, a versão Atlante do futuro, que encontrou suas próprias soluções, deseja ajudar a energia Atlante do passado, porque tudo é a mesma energia e são versões reencarnadas do Eu. O propósito de voltar ao passado é o de curar, compor o todo e ensinar o uso adequado da energia. As civilizações que são muito bem-sucedidas em todas as versões de si mesmo sempre retornam, se vocês quiserem falar assim, para ajudar as versões de si mesmas que não tiveram as mesmas oportunidades ou não encontraram as soluções.
Uma civilização bem-sucedida pode ser imaginada como uma coletividade consciente de seu propósito e efeito na grande teia da existência. Os guardiões do tempo, que orquestraram os acontecimentos, são como bolas de luz, com raios que viajam para muitas realidades e direções diferentes. Os guardiões do tempo, maias, conseguiram ancorar na Terra os dados que fariam sentido para as gerações futuras, porque eles eram multidimensionais. Podiam viajar no tempo, para a frente, para trás e para os lados, e sua civilização baseava-se na viagem no tempo. Eles deixaram muitas pistas dessa história, enterradas por todo o México. O agora deles tornou-se mais significativo porque era seu propósito criar um agora que beneficiasse os agoras externos ao agora deles. Os maias pretendiam criar o paradigma, a descrição daquilo que irá ocorrer, os ciclos que a Terra atravessa e os ciclos de tempo que se baseiam em portais cósmicos. Os ciclos da Terra com o Sol, a Lua e os planetas, neste sistema solar, têm um efeito significativo no corpo físico eletromagnético dos humanos. Os maias compreendiam que a Terra está envolvida num sistema de rotação maior do que apenas o sistema solar. Esse sistema de rotação baseava-se em divisões numéricas diferentes. Os maias criaram e definiram o tempo no sistema de vocês, baseados no próprio conhecimento de que os humanos faziam parte de ciclos muito maiores. Houve muitas versões dos maias, muitos grupos diferentes de guardiões do tempo, que vieram em junções diferentes para trabalhar e brincar com o tempo tridimensional. Os maias certamente não fizeram sua primeira aparição naquele período de tempo que vocês foram levados a crer que eles existiram. Eles estiveram na Terra muitas vezes antes disso, milhares e milhares de anos atrás. Na verdade, eles podem se mover tanto para a conclusão do universo quanto para o início do mesmo. É tarefa deles certificar-se que todas as peças do universo trabalham e entram em colapso no tempo certo. Também precisam certificar-se de que não haja um colapso prematuro. Sintam a ligação que vocês têm com esses guardiões do tempo, maias, e abram-se para as chaves que eles prepararam para vocês descobrirem. As fechaduras do tempo que existem ao redor de realidades trabalham da mesma maneira que os mecanismos se ajustam para que a iluminação de uma casa seja ligada ou desligada, segundo a vontade de seu proprietário. Eletromagneticamente, a consciência tem uma pulsação, oferecendo uma indicação de sua presença, não importando onde esteja. A consciência está em todas as coisas, e segundo a maneira como é enfeixada, emite um sinal único, definitivo. Há aqueles que sabem como prender a consciência no tempo. Eles alteram a frequência moduladora de modo que, se outros enquadrinharem a existência para ver onde ou como certas energias se combinaram e se enfeixaram, não as encontrarão. Devido às fechaduras do tempo colocadas nos portais daqui, e devido ao fato de os corredores do tempo terem proprietários, aqueles que se acham no cosmo não conseguem encontrar a Terra. Sua luz de existência foi apagada. Um espectro eletromagnético diferente e não prejudicial, que não registra o tipo de consciência que a Terra tem, foi colocado aqui de modo que a Terra não pudesse ser encontrada. A Terra foi ocultada, ficou de quarentena. O propósito dos maias era vir ao planeta para estabelecer um paradigma para o futuro.
Diferentes civilizações mantêm portais de energia abertos através da consciência coletiva. Energias que apoiam ou sustentam outros tipos de realidades podem, em número limitado, ser puxados para o planeta. Porém, uma civilização precisa ser preparada e treinada para ancorar este pilar de luz. Quando há luz, há informação. A civilização maia foi uma dessas civilizações. Hoje, a cultura balinesa é uma dessas civilizações. Essas culturas existem em bolsões ao redor do mundo. Podem ser comunidades dentro de estados ou áreas de cidades, onde há grande harmonia, cooperação, reciprocidade de apoio e criatividade. Os maias constituíram um experimento realizado para afetar o futuro e lançar sementes neste planeta, que permaneceu muito escuro por um período muito longo de tempo. Os maias sabiam qual era o seu propósito, sabiam quando ocorreria sua transferência, do mesmo modo que os tibetanos previram a invasão de seu país e esconderam muitos dos seus mais importantes documentos e artefatos, anos antes de os chineses chegarem e criarem um massacre aparentemente ultrajante. Devido ao fato de os maias serem os guardiões do tempo, conseguiram abandonar a terra, sabendo que seu propósito fora cumprido. Este é um dos mais profundos segredos dos maias. Eles sabiam a data e o tempo. O sincronário maia indica precisamente os ciclos dos céus e infernos. Eles sabiam o dia de sua partida e se prepararam para esse encerramento. Do ponto de vista deles, foram transportados para outra dimensão física. Na verdade, os maias ainda existem e prosperam. Os maias sabiam que seu tempo chegaria e eles teriam de deixar o planeta. E sabiam que um dia seu conhecimento, suas chaves, seriam revelados e descobertos pela família da luz, por vocês. Sugerimos que há algumas pessoas que já descobriram essas chaves. Os maias conheciam toda a história de seu propósito e porque vieram para cá semear pistas para um futuro que é agora. As chaves de consciência que vocês têm estão se movendo através das fechaduras de tempo que os maias estão abrindo para vocês. Porque são os guardiões do tempo. Estão abrindo muitas dessas fechaduras por todo o planeta. Vocês podem ficar imaginando como esses segredos foram mantidos longe de vocês. Como vocês puderam ser tão controlados e mantidos tão isolados. Se todas essas outras criaturas e realidades existem, por que é que vocês não colidiram com elas? Foi por causa da teia e das fechaduras do tempo que existem ao redor da teia onde vocês se encontram. A civilização atual tem permanecido fechada para a maior parte da teia primária, que possui os corredores do tempo. O corredor de vocês foi trancado na terceira dimensão. Há muitas outras maneiras pelas quais este corredor particular poderia ser desenvolvido. Apenas um entroncamento principal poderia ser construído, ou várias rotas menores poderiam ser exploradas, como as várias estradas que levam vocês a outras cidades e circunvizinhanças. Se existe apenas uma estrada para ir e vir, e ela está fechada, o comércio é proibido nesse corredor do tempo, que fica então completamente isolado de todas as outras influências. Na realidade de vocês, os governos estabelecem sanções contra outros países, muito frequentemente como medida punitiva, criando isolamento e boicote da mesma maneira que os jogadores do jogo do tempo ao longo do corredor de tempo. Quando a estrada for aberta, quando se
Quando as fechaduras do tempo forem liberadas, as realidades irão se fundir, se misturar e mudar, e vocês estarão bem ligados à sua própria identidade superior. Nos próximos anos, vocês precisam se preparar para essa infusão de conhecimento. Vocês se encontram numa viagem acelerada que os prepara para a abertura das fechaduras do tempo e para a fusão de sua identidade. As fechaduras do tempo impedem a fusão de civilizações ou realidades. Conforme essas fechaduras se abrirem e vocês entrarem no nascimento do novo mundo, haverá uma fusão de muitas realidades. Se isso for feito com maturidade e compreensão do uso da luz, poderá ser um período bastante exaltador. Todo o tempo é simultâneo. Um planeta possui camadas de redes energéticas ao seu redor, o que lhe permite ser experimentado a partir de suas várias estruturas de tempo. Para entrar num corpo planetário, vocês precisam descobrir os portais ou aberturas que os levem às realidades do planeta onde existe vida senciente. Vocês podem pousar num planeta e ele pode lhes parecer completamente vazio, se não entrarem por um portal. Ao passarem pelo portal, vocês acessam todas as diferentes realidades, estruturas e corredores do tempo que partem desse portal. Assim, alguém pode retornar para uma terra que existiu 200 ou 500 anos atrás. Essas realidades existem. Camada sobre camada de grades circundam os mundos. Conforme essas grades são mudadas e movidas, criam diferentes realidades e diferentes energias. Quando vocês movem ou mudam as grades e passam através de um portal, conseguem penetrar em mundos do passado, do presente e do futuro simultaneamente. Os portais são dispositivos protetores colocados ao redor dos planetas. A propriedade, criação ou confecção de um portal é uma tarefa impressionante. Há uma frequência de energia que precisa ser mantida para que esse portal permaneça aberto. Há muitos portais na Terra, falaremos de alguns. Há um na área do México, América Central, há outro no Sinai e outro no Tibete. Esses são portais importantes, através dos quais as energias entram e saem do planeta. Antigos crânios de cristal são frequentemente descobertos ou mantidos nas áreas dos portais. Quando as pessoas conservam a guarda e a propriedade de um portal, também têm a capacidade de acessar os corredores do tempo. Os tibetanos podiam olhar para o futuro e ver que seriam invadidos. Assim, fizeram preparativos para os tempos que viriam. Podiam ver para o que suas próprias sementes, o esperma dos monges tibetanos, seriam usados. Podiam ver também por que seus artefatos tinham de ser escondidos e que eles tinham de se exilar. O portal do Oriente Médio é uma das principais aberturas para o planeta. O Triângulo das Bermudas, o portal da antiga área Atlante, também serviu como um dos principais portais do planeta. Porém, agora as energias são caóticas e confusas ali, e esse portal de acesso não é mais seguro. Vocês podem ficar presos ou perder-se por causa do conflito e caos que ocorreram ali. Outras áreas de portais incluem a Ilha de Páscoa, o Monte Fuji, o Monte Shasta, o Lago Titicaca, as linhas de Nazca e Uluru. Há aqueles que podem ler os corredores do tempo e neles viajar, e há aqueles que não podem. Impérios de consciência estão se formando para tomar posse de diferentes facções da existência através do cosmo e do universo.
Se eles têm a capacidade de percorrer os corredores do tempo, possuem um conhecimento incrível sobre probabilidades e sobre como se inserirem na variável dos portais eletromagnéticos. Se não se viaja nos corredores do tempo com conhecimento, muitos acontecimentos podem esmagar cegamente aquilo que é chamado de tempo, movendo-se de um lugar a outro como ondas de maré, pulverizando a existência. Parece que esses eventos não se preocupam com o portal ou probabilidade que penetram. Eles os golpeiam a todos cegamente. E contudo, vocês sabem que todos os eventos estão sincronicamente ligados a uma ordem profunda e a um plano cheio de significado. Um show encenado pela deusa, na verdade.